reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. A TV Novo Tempo tem a alegria de trazer até você o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia, para que você possa logo cedo ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, comungar com Deus, arrumar a sua cama e sair para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso propósito. Nós queremos que a palavra possa mudar o nosso coração, possa nos dar rumo, possa nos dar vida. E nós já estamos em Números capítulo 8 e vamos falar sobre a palavra aqui. Muito importante esse capítulo que fala sobre a palavra de Deus, como ela é uma luz para iluminar a nossa vida. O capítulo aborda dois temas especialmente, e sobre esses temas nós vamos falar hoje. A consagração dos levitas e o candelabro, a luz do candelabro. Estamos aqui no Cevisa agradecendo este lugar bonito, é uma parceria bacana que nós temos. Centro Médico de Vida Saudável Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira, Campinas, essa região aqui, vale a pena conhecer. Muito bem, como eu estava dizendo, então são dois aspectos que esse capítulo 8 vai mencionar. Nós estamos aqui numa linha, não é? Primeiro apresentado os números de Israel, depois as tribos divididas em 4 grupos de 3, e os levitas aí entram, onde eles vão ficar, quantos são, aí vem uma descrição mais a miúde dos 3 filhos de Levi, ou das tribos, né, que eles formaram, e eles vão carregar todo o equipamento do tabernáculo, ali cada um tendo a sua área, nós já vimos isso. Vimos algumas leis que tem que ver com os sacerdotes, e aqui estamos nesse momento, até o capítulo 10, nós vamos ver esta relação com os sacerdotes, os levitas e tudo mais, para depois sairmos do Sinai, rumo à terra prometida, e vamos ver o que vai acontecer lá a partir do verso 13, que decepção, né? Uma decepção muito grande ali, mas a gente tira lições de tudo. 2 aspectos aqui, nós temos as 7 lâmpadas do santuário e temos a consagração dos levitas nesse capítulo. Dá para aprender uma porção de lições boas aqui, eu não vou ler todos os versos, como a gente faz também, né? Mas essa primeira parte do verso 1 que começa, disse o Senhor a Moisés, isso é clássico aqui, que é a palavra do Senhor. Moisés não está inventando nada, não são leis de Moisés, é o Senhor quem está falando através dele. Então, verso 3 diz, e Arão assim fez, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui a importância do candelabro dentro desse sistema do santuário, ele indica a luz, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai iluminar. Ali o candelabro era aceso, 7 velas, ele era aceso justamente para iluminar aquele ambiente, o santo, né? Aquele primeiro compartimento, como nós já vimos em programas anteriores, é para iluminar, para poder dar vida. Onde a luz entra, ela dá vida. Você enxerga os problemas, enxerga os empecilhos, os obstáculos. A luz ajuda você a ter uma compreensão maior do ambiente. A luz da palavra de Deus também nos ajuda a termos uma compreensão melhor da vida, Quando a gente entende como é que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, qual foi a solução de Deus para o pecado, esta primeira fase que tem que ver com a matança de cordeiros, o sangue do cordeiro, o sangue colocado em cima dos umbrais da porta para a saída do Egito, e dizendo que os primogênitos eram de Deus, né? Eles são meus, que eu estou livrando com o sangue do cordeiro. Aqueles que não colocaram o sangue do cordeiro viram o seu primogênito morrer, a começar com a casa de Faraó, como nós já vimos anteriormente. Mas a palavra de Deus dá essa iluminação. Porque o mal, porque o sofrimento não vai terminar nunca, porque pessoas boas sofrem, coisas ruins acontecem a pessoas boas. É a palavra que vai nos dando essa direção para entendermos. Por isso que a gente insiste aqui. É a palavra todos os dias, um capítulo todos os dias. Às vezes você olha para um capítulo e diz assim, não tem nada para aprender nesse capítulo. Tem sim, sempre alguma coisa para aprender. Nós estamos mostrando isso todos os dias aqui para você, não é verdade?
Como é bom podermos estudar a palavra de Deus. Ela é a luz que alumia. Ela é a luz da palavra de Deus que mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. É assim, primeira parte. A segunda parte, a consagração dos levitas. Eles estavam se preparando para levantar acampamento, para desmontar o templo móvel, não é? A tenda da congregação e tudo mais, já tem aí as divisões, quem leva o quê, tudo certo, os levitas fazem isso, os sacerdotes fazem outra parte e tal, mas eles estavam prontos para irem embora, mas tinham que passar por essa questão da consagração dos levitas. Então disse o Senhor a Moisés novamente, essa parte é importante, né? Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os, todos. Eles tinham passado aquela fase, né? Substituíram os primogênitos. Até antes disso, os primogênitos faziam todo o papel, não é? Eles eram os sacerdotes da família, sempre os primogênitos. Então, assim lhes farás, verso 7, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, não é? E passe a navalha sobre o seu corpo, e lavem as suas vestes. É essa ideia de purificação diante das coisas de Deus, não é? É tão bom termos esta visão, né? A preocupação. Não era um povo limpo porque estava vivendo lá no Egito e não tinham noções muito profundas de higiene. E os que eram exemplos, como os sacerdotes, os levitas, tinham que estar mostrando como deveriam fazer, né? Banho, lavar vestes, não é? Para ter higiene. E eles ofereceriam ofertas, não é? Novilhos. E aqui tem a maneira como eles vão oferecer ofertas pelo pecado e ofertas como louvor, como agradecimento, como acontece em todos os lugares. Arão, verso 11, diz assim: Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Eles eram a própria oferta, estavam oferecendo a sua vida, estavam oferecendo os dons que Deus havia dado para eles, para trabalharem no templo. E não teriam outro trabalho. Eles não tinham possessão de terra, não é? Não tinham possessão de terra porque eles trabalhariam para Deus, trabalhariam por ali. Essa descendência não trabalharia financeiramente, economicamente, eles eram sustentados pelas próprias ofertas. E aqui vem um texto muito bonito que diz no verso 16 assim: Portanto, eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, os levitas, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Bom, então, como eu já disse, sangue nos umbrais da porta, o primogênito era salvo, esse primogênito era do Senhor. Começa por aí. Os levitas substituem os primogênitos, e nós já vimos lá atrás, inclusive até aqueles que sobraram, que foram resgatados e tudo mais, não é? Então, os levitas substituem, ele diz assim: estes são meus, para mim os tomei. O verso 17 eu acho muito bonito, diz assim: porque meu é todo primogênito. Meu, por quê? Porque eu os resgatei. Deus resgatou a cada um de nós através de Cristo Jesus. Nós também somos do Senhor. Temos este mesmo valor que o Senhor vê nos primogênitos ali, que dessa experiência da saída do Egito. Nós temos este mesmo valor. Nós somos propriedade de Deus, paga com o sangue de Cristo Jesus. Pertencemos ao Salvador. E esse texto fala para a gente também. É uma luz que aponta para você e para mim. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens e mulheres, como animais e tudo mais. Todos. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito diante dos filhos de Israel. O levita agora assume essa função de primogênito como propriedade de Deus, aquele que trabalha para Deus. E qual o propósito da nossa vida se não for para viver para Deus? O que é o melhor para nós? Isso está na palavra, na sua palavra. Bom, aí diz que os levitas então deveriam se purificar, lavar as suas vestes, apresentar por oferta movida perante o Senhor, fazer expiação e tudo mais. E aqui tem um texto final, nós estamos já no finalzinho, que eu gostei bastante.
aqui, verso 23 diz assim, disse mais o Senhor a Moisés. Tudo é palavra do Senhor. Ele diz assim, isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos estão desobrigados desse serviço, né, de servir diante do templo. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda da congregação no que consta aos cargos deles. Não terão mais serviço, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Aqui é uma coisa muito, muito interessante. Deus diz assim, até os 50 e depois eles não precisam mais, não estão mais obrigados, mas podem dar suporte. Como a gente aprende com quem já passou pelo caminho. Não desprezar a experiência, não desprezar os mais velhos. Né? Ouvir os mais velhos, eu gosto muito de uma crônica que diz, uma senhorinha, uma vovó, diz assim, eu estou ficando invisível porque eu falo, ninguém comenta o que eu falo. Na mesa estão todos falando, eu dou um palpite, ninguém repercute. A importância dos mais velhos, a experiência dos mais velhos poderão ajudar os outros ali, os seus irmãos na tenda da congregação. E é isso que Deus quer, respeito pelos mais velhos. E aqui é um bom exemplo disso. Vamos orar? Pai querido, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos ter a luz da Tua palavra iluminando o nosso caminho. Nós queremos estar limpos também diante de Ti e queremos respeitar as pessoas que têm mais experiência, que são mais maduras, que são os que chamamos de idosos. Com amor, com respeito, que eles possam ter um senso do dever cumprido, mas o desejo de apoiar nas necessidades do cotidiano. Abençoa-nos com esta visão, com estas visões, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Um abraço.